Boa noite, irmãos. Uma boa noite para todo mundo, amados irmãos. Vamos falar de alguma coisa aqui da nossa vida com Deus, das nossas experiências com Deus, do nosso dia a dia com Deus, né? O que interessa para nós como cristãos é a nossa vida real diante de Cristo e a nossa segurança diante dele. O texto que a gente vai estar baseado aqui, eu até peço perdão ao Júlio, que usou o texto há alguns dias atrás, que é o de Romanos, mas é só coincidência. E a gente tem essa vida nossa diante do Senhor. A gente vai estar baseado ali em Romanos 8 também, e um outro versículo, dois ou três versículos em Salmo. E no final eu vou falar para os irmãos o porquê desses versículos. A gente sabe que o capítulo 8 de Romanos, ele é um dos mais ricos, né? O livro de Romanos em si é um dos livros mais ricos, né? A ponto que muito do que aconteceu na Reforma e hoje nós estamos aqui gozando dessa graça foi baseado no que Lutero, né? Ele viu no livro de Romanos. E no capítulo 8 particularmente, ele fala para nós sobre coisas preciosas, né? E termina com aquela vida exultante do versículo 31 ao 39 que o Júlio falou na devocional dele. Mas a gente sabe que o capítulo 8 é uma continuação do capítulo anterior, que evoca a lei, e agora no capítulo 8 fala da graça, o que a gente alcança através da graça. E nesse capítulo 8 também passa a mostrar o poder do Evangelho, o poder do selo do Espírito Santo, né? Como fala aqui no versículo 16 do capítulo 8, que o próprio Espírito, o Espírito Santo, né, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Nossa segurança maior é o selo. E é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas quando tenho a oportunidade de evangelizar, é sobre o selo do Espírito Santo. A equação que fecha para nós, e eles não entendem, a gente trata de uma coisa sobrenatural, porém, para nós ela é uma sobrenatural, mas real, por causa do selo do Espírito Santo. O Evangelho, ele traz vida, ele liberta, ele produz o espírito de adoção, né? A gente tem intimidade com o Senhor, ele sustenta a alma, ele fornece ajuda. O Evangelho nos testifica do Espírito Santo, mas nada disso tem valor se não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós vivemos. Por isso que o título nosso hoje é A Vida Real Diante de Cristo e a Nossa Segurança Diante dele. Além dessa introdução, fica pra gente a nossa realidade do dia a dia, os impropérios, os obstáculos, as dificuldades, né? As batalhas nossas diárias, tanto espiritual quanto material. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Nós temos, na nossa maturidade cristã, sabemos que a nossa luta é muito maior em hostes, em lugares celestiais. Porque quando um de nós se levanta para falar da palavra, para ler a palavra, para observar a palavra, para obedecer a palavra, a gente incomoda o mundo espiritual. O motivo desses versículos que eu vou citar, um deles é Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Como eu falei, a gente vai ter a maturidade nesse momento de pegar esse versículo, porque muito do que eu aprendi na minha infância para combater meus medos, temores, para combater aquela passagem nossa da infância para a pré-adolescência, nossas dúvidas, né, medos, nossos embates. E eu
ouvi, né, de uma serva que não era para me temer, era para mim ter fé em Deus, que o sangue de Cristo era poderoso e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Obviamente que ela soube passar uma maturidade muito grande sobre as batalhas que eu estava vivendo, sobre os obstáculos que eu tinha que ultrapassar, sobre as escolhas, mas que se eu colocasse na mão de Deus, as coisas ficariam mais tranquilas. E a gente pode provar, a gente vem provando isso ao longo dos anos, que Deus realmente é um Deus que nos acompanha a cada momento, a cada instante, a todo instante, na verdade. E nesse versículo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu havia falado agora há pouco sobre as batalhas espirituais, é no sentido que Deus está conosco e que tudo vai ser superado porque Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso alicerce, a nossa base. E Ele nos ensina a ter temor e enxergarmos que Ele realmente é um Deus que a gente pode clamar, como no versículo 15, Abba Pai, Papai, né? E um outro versículo que eu falei com vocês, fica lá no livro de Salmos, 118, que nessa mesma época em que havia essas dúvidas da adolescência, da pré-adolescência, essas dúvidas que vão permeando a nossa vida, o versículo que eu fui ensinado para combater, para enfrentar aqueles problemas, foi o Salmo 139, verso 23 e 24, né, que foi junto com o de Romanos, foram os versículos que eu decorei primeiro na minha vida cristã. E o verso 23 de Salmo 139 diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nesses dois versículos, a gente aprende a colocar a nossa vida aos pés do Senhor. E diante dele a gente pede: guia-me pelo caminho eterno. É nossa realidade, a gente está nesse mundo, porém com uma visão de esperança além desse mundo. E é nossa realidade, né? Obviamente que esses dois versículos, como eu falei com vocês, foi uma serva, na época foi a minha mãe, eu com as minhas dúvidas, né, como eu falei, da parte da infância para a pré-adolescência, ela, na sua sabedoria, né, cristã, na sua fé, ela, qualquer coisa levantada, ela me passava: confia em Deus, confia em Cristo, leia esse versículo. E eu ia lá e lia, e acabava meus medos, meus temores. Outra época, outro medo, outra batalha, eu falava: e agora? Ela: lê esse aqui também, vai ajudar a fortificar aquilo ali, e confia em Deus. E ao longo dos anos, de nada valeria a pena se eu não colocasse em prática aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos aqui na igreja, na nossa igreja, através da palavra, através da nossa vida individual, porque nós respondemos individualmente, né? A gente responde cada um por si. Eu não posso carregar a salvação dos meus filhos, eu não posso carregar a salvação da minha esposa, eu não posso arrastar minhas irmãs, mas a gente pode interceder. E esses versículos foram uma chave que mudou a minha infância, a minha pré-adolescência, e permearam a minha vida espiritual. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sonda-me, ó Deus, e guia-me pelo caminho eterno. São palavras que nos trazem uma realidade e que eu oro para que todos nós tenhamos essa
verdade nas nossas vidas, né? A qualquer momento, a qualquer instante, né? Como diz lá em Isaías 43, o rio pode subir, o fogo pode pegar, mas nós vamos atravessar o rio, nós vamos chegar do outro lado com o rio cheio e não vamos queimar, porque o Senhor nos protege. Obviamente, mais uma vez, irmãos, eu evoco aqui a maturidade, a nossa maturidade cristã. Venceremos pelo poder de Deus, da maneira de Deus, pela vontade de Deus. Cada um com seu propósito e cada um com seu derramar ao altar do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. E também para nossa vida como igreja, a nossa vida como comunidade, que a gente possa estar crescendo e amparado no Senhor, né? Para fazer das nossas impressões que a gente tem da palavra de Deus a realidade na nossa vida. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e por isso podemos clamar Abba Pai. E para fechar, irmãos, o Salmo 118, verso 6. 118, verso 6 diz o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Amém.